Creche para criança pequena é muito mais o que vai impactar negativamente do que positivamente. Creche para criança de 2 anos e 6 meses, muito cedo, cedíssimo. Se você puder não levar para creche, melhor. A creche, ela não é feita para as crianças. Então, ela foi feita para poder deixar o filho ir para o trabalho. Eu poderia falar o quanto esse discurso é machista e culpabilizador de mães, mas eu quero falar de ciência. Pesquisas de desenvolvimento que comparam grupos que frequentaram a creche com aqueles que não frequentaram mostram maior desenvolvimento cognitivo em todos os domínios das crianças que foram às creches. E aí, nesse duelo de teorias científicas, de que lado você tá? Colocar na creche ou não colocar na creche? Qual que é melhor para a criança, afinal? E eu vou te dizer, antes de você dar a sua opinião, escuta aqui o que eu vou ainda trazer a mais para essa discussão, e é bem provável que você vai ficar tão surpreso quanto eu fiquei quando eu vi os estudos científicos. Pois é, hoje em dia isso é comum, né? Cada um pega os seus melhores argumentos e já parte logo para a guerra. Mas nesse ponto aí, cada lado traz uma evidência científica, só que cada um para defender, né, o seu lado de pensamento. E enquanto um lado tenta questionar a validade dos estudos apresentados pelo outro lado, muito a gente tem que considerar mesmo nesse fato, porque hoje em dia há muitos patrocinadores de pesquisas que trazem conflitos de interesse para esses estudos. E a gente tem que avaliar se realmente as pesquisas passaram por revisões de pares, que é o quê? Que é o meio mais confiável e eficaz hoje em dia de saber se um estudo realmente, né, é válido, se ele pode ir para a literatura acadêmica e ser ensinado nas faculdades, nas escolas. Então isso realmente tem que ser avaliado. A princípio eu fui atrás desses estudos, dessas confirmações, até porque, assim, eu vou confessar, eu sou do time que defende que a criança não tem que ir para a creche cedo. Então eu fui atrás desses estudos para ver se realmente eles eram confiáveis. E realmente os dois lados apresentaram estudos confiáveis. Mas eu fiquei muito surpreso com isso. Mas também fiquei feliz, porque não é todo mundo que consegue trazer para a sua vida essa ideia de deixar a criança em casa. Eu sei que tem gente que até defende que a criança não pode ir para a creche cedo, mas devido às condições da vida, de trabalho, de rede de apoio, não consegue. E aí a criança sim tem que ir para a creche cedo. Então é bom saber desses estudos que estimulam a creche, que trazem os benefícios da creche, porque essas pessoas que precisam da creche, é importante para que elas saibam, porque algumas pessoas que mandam para a creche cedo até carregam sentimento de culpa. E é importante elas saberem que a creche, sim, faz bem para os filhos dela, cientificamente. E esse vídeo que eu estou trazendo aqui não é para ter um embate, um duelo de teorias, de ideias. É sim para ter um diálogo, principalmente porque quando se trata de educação de filhos, não tem caminho certo. Varia muito de acordo com a realidade em que a família vive, como é constituída essa família, e de acordo também com o perfil da criança. Porque só nesses 3 pontos aqui, família, perfil da criança e realidade onde vive, só com esses 3 pontos, muita metodologia, muitas variáveis podem vir e adicionar aí modificações para muitas teorias que são realmente eficazes. Então, quando se fala de educação, a gente não tem receita pronta. A gente escuta cada lado e tenta absorver o melhor que cada lado tem a oferecer e faz uma equação aí para adaptar para a nossa realidade e fazer o melhor que a gente pode para o perfil dos nossos filhos. A profissional que defende a creche, ela trouxe vários estudos que comparavam crianças que frequentaram a creche e crianças que não frequentaram. E nos estudos que ela apresentou, eu fiquei muito surpreso. As crianças que foram para a creche apresentaram melhor desempenho cognitivo, melhores desempenhos também em matérias como português, matemática, leitura,
e até redação. Então a creche para essas crianças trouxe um resultado muito melhor do que as crianças que ficaram em casa. E de acordo com os fatores socioemocionais, que é uma das coisas que mais preocupa quando a criança afasta, né, da família precocemente, as crianças que foram para a creche, segundo esses estudos, também tiveram melhores resultados. Melhores resultados em autoestima, criatividade, perseverança, flexibilidade, abertura a novas experiências. Todas essas crianças que foram para a creche tiveram melhores resultados. É lógico que a gente tem que pensar aqui, né? Não é qualquer creche isso. Porque não é qualquer creche que os profissionais conseguem dar toda a atenção que uma criança pequena exige. Mas isso aqui já é uma coisa minha, né? Então vamos continuar com os estudos científicos. Então, assim, esses estudos apresentados por essa profissional que defende a creche só apresentaram uma ressalva, que é que crianças que ainda, né, estão abaixo de 1 ano de idade, de 0 a 12 meses, não observou melhora comparando com as crianças, né, dessa idade que ficou em casa. Aí eles até falaram, se você ficar meio período na escola, se você colocar a criança, esses bebês menores de 1 ano, por meio período na instituição, na creche, não vai ter problema nenhum. Não vai ter, né, pontos positivos a mais, mas também não vai ter pontos negativos. Não vai perder para as crianças que ficam em casa. Mas eles disseram que se ficar mais de meio período, essas crianças abaixo de 1 ano, aí pode sim ter um prejuízo comparado com as crianças que ficam em casa. Mas aí o que eles fizeram? Trouxeram outra ressalva, falando que se a família não tem condições e a criança realmente tem que ficar na creche o dia todo, é só fazer o quê? É só apoiar muito bem a criança, dar muita atenção, ser muito participativo quando a criança não estiver na escola. E aí, segundo eles, você minimiza esse gap, esse espaço faltante que ficou, e aí não vai ter prejuízo. É o que esses estudos trouxeram. E é por isso que, com muita tranquilidade, meu bebezinho de 1 ano e 6 meses está indo para a creche. Então, assim, por mais que eu seja, né, do outro lado, eu achei muito interessante e gostei muito, porque realmente a creche, uma creche, é lógico, bem estruturada, com profissionais em quantidade eficaz para o tanto de criança, uma creche que realmente os trabalhadores, né, têm uma mentalidade e um profissionalismo diferente da maioria que a gente vê, em muitos vídeos que a gente vê por aí, que as crianças ficam largadas, que tem os embates até dos próprios professores e cuidadores com a criança que tem um pouco mais de resistência, eles perdem a paciência, até os pais perdem a paciência com a criança, imagina. Mas agora vamos para o outro lado. Então vamos para o outro lado agora para saber o que a ciência traz, falando para as crianças que sim, deveriam ficar em casa e entrar na creche mais tarde. E o primeiro ponto é que o número de estudos revisados por pares que demonstram a superioridade da creche são muito inferiores ao número de estudos que demonstram que é melhor a criança ficar em casa para não ir para a creche tão cedo. E a não ser que a criança viva em um lugar caótico, um lugar desorganizado, com adultos que apresentam comportamentos ruins, ou até em uma família mais estável, mas que deixam a criança lá o dia inteiro assistindo TV ou mexendo no celular, ou de lado enquanto os cuidadores têm que fazer as tarefas de casa, comparando com esses lugares, aí sim teria um benefício a mais, porque iria propiciar um desenvolvimento melhor para essa fase que é crucial, já que ela não está tendo esse auxílio dentro de casa. Os estudos mostram até que nesses casos a creche, a escola funciona como uma proteção, e aí eles trazem isso como a função protetiva das escolas e da creche. Por quê? Porque essas crianças que vivem em um lar desorganizado, sem supervisão, que tem pais abusivos, essas crianças, elas não têm o seu desenvolvimento eficaz. E aí, quando entra na escola, quanto mais tempo elas ficam na escola, mais elas se desenvolvem. Elas voltam para o ambiente de caos para casa, tem que voltar, elas não podem morar na escola. Mas aí elas voltam para a escola e voltam a construir e se desenvolverem de maneira eficaz. Então, assim, o que é que esses estudos, que são a maioria, que defendem a criança permanecer em casa, traz? É que por mais que a creche, que a instituição tenha
psicólogos excelentes, profissionais renomados, psicopedagogos, e tem uma quantidade suficiente para dar atenção para todas as crianças, por mais que tenha isso, nada vai superar uma criança que possa ficar em casa nesse período, nesses anos iniciais, e ter a atenção de um adulto cuidador que realmente se interessa para ajudar essa criança e trazer conforto para ela e dê atenção para ela no ambiente domiciliar. Então a criança vai acabar desenvolvendo mais na parte intelectual, cognitiva, vai conseguir ter mais vocabulário, por mais que ela não esteja na creche, vai ter menos conflitos, vai gerar menos estresse, que o estresse traz também uma desaceleração no desenvolvimento neural da criança nesses primeiros anos de vida. Então, assim, o que a gente pode concluir? Os dois estudos trazem pontos válidos e muito importantes. E aí é cada um que vai conseguir definir no seu dia a dia, com a sua realidade, como isso vai funcionar. Eu, por exemplo, posso trazer o que aconteceu comigo, com meus filhos. Eu queria colocar minha menina, né, que é primogênita, eu queria colocar ela na escola aos 4 anos de idade apenas. Mas quando ela fez 2 anos, ela ficava enlouquecida quando via as outras crianças indo com mochilinha para a escola, ela queria ir para a escola. E aí ela ficou dos 2 aos 3 anos buzinando no meu ouvido, quero ir para a escola, quero ir para a escola, quero ir pra... E aí com 3 anos eu coloquei ela na escola. E eu vi o salto que foi, o tanto que foi bom e produtivo para ela o ambiente escolar. Eu coloquei ela na escola por meio período. E ela nem sofreu ao dar as costas para mim no primeiro dia. E assim foi para sempre. Já o meu menino foi muito diferente. Eu já pensei com ele, não, eu sei quanto que a escola vai propiciar um bom desenvolvimento para ele, então vou colocar ele antes na escola. Com 2 anos eu já vou colocar ele na escola, né, diferente dela, que eu fiquei segurando demais. E aí ele já indo com ela para a escola, ele vai gostar. Não adiantou. Por mais que ele ia com ela, ele tinha um contato lá com ela, ainda mais porque era uma escola sensacional, essa escola que eu escolhi, que é uma escola aqui em Brasília, que o pessoal segue uma metodologia espetacular, que é a escola sem paredes. Então as crianças lá convivem entre elas, elas não ficam presas em classes. Então minha filha podia dar esse apoio para o meu filho, né? Porque eles tinham esse contato sempre. Não é uma escola que tinha muitos alunos, mas mesmo assim. E ele sofreu demais, porque para ele essa realidade de sair do ambiente domiciliar e para ir para essa escola, por mais que ela fosse tão diferente assim, trouxe muito estresse e sofrimento para ele. E isso que eu coloquei na escola era uma coisa que eu sempre conversava com a dona lá da escola, que é psicóloga também. Ela me falava, não, Elias, o bom é que você não está colocando as crianças na escola porque você tem que ir para alguma outra função. Você está colocando elas na escola, mas se precisar vir aqui meia hora depois para pegar o seu filho, para dar atenção para ele, você vem. E era isso que eu fazia. Então o desmame com ele, né, do ambiente domiciliar, a transição para ir para a escola, foi uma coisa bem lenta, porque eu não deixava ele na escolinha para ir trabalhar. Não, eu deixava na escolinha porque era uma coisa boa para ele. Mas se precisasse, eu ia pegar ele com meia hora depois que eu tinha chegado, com 1 hora depois, qualquer horário eu tinha disponibilidade de estar lá para fazer, né, amortecer o impacto dessa transição de ambiente domiciliar para a escola. Eu não posso me estender demais aqui, porque o vídeo já está aí com 10 minutos de vídeo, mas o fato é que o cérebro da criança não nasce pronto. Ele não nasce pronto. É depois, nos primeiros anos, que esse cérebro vai continuar desenvolvendo e vai terminar a formação estrutural dele. E aí depois vai tomar muitos anos e só lá depois da adolescência que o cérebro vai conseguir amadurecer e trazer as funções de verdade que o cérebro tem. Então, o que todas essas duas teorias trazem de creche ou ficar em casa trazem é uma coisa específica que a ciência já nos ensinou há vários anos atrás.
É o apego, é o afeto que faz o sistema nervoso, o sistema cerebral desenvolver as estruturas por completo nos primeiros anos. É esse afeto. E eu, sinceramente, não acho que um professor tenha condições de dar esse afeto e essa atenção para todas as crianças que necessitam dentro de uma turma, por mais que seja uma turma reduzida. Então, assim, para quem não consegue deixar a criança em casa e precisa colocar a creche o dia inteiro, vai ser benéfico? Vai ser benéfico, sim. Se você fizer uma boa escolha de creche, com bons profissionais, vai ser benéfico, vai trazer bons resultados e seu filho vai desenvolver muito mais. Mas se você tem a opção de deixar a criança em casa, é preciso pensar nisso aí, porque se você tem essa disposição de dar afeto e atenção para o seu filho, só o ambiente já estável para a criança, sem o estresse de ter que esperar a vez dela na escola, sem ter que seguir certas regras que ela não seguia no ambiente dela, porque ainda está muito cedo, com a criança pequena, ter que evoluir sobre esses estresses de convivência e regras sociais. Em casa a criança vai aprender isso? Vai, mas ela vai aprendendo paulatinamente. Então, se você tem essa opção de deixar a criança em casa, esse é o meu ponto de vista. Mas se você escolher uma creche boa com bons profissionais, você agora já sabe que a sua criança pode sim vir a ter o desenvolvimento melhor do que muitas crianças que estão em casa. A minha ordem nessa situação é assim, ó. Primeiro lugar, fica em casa com a mamãe ou com o papai. Não pode? Segundo lugar, fica na casa da vovó. Não pode? Uma babá em casa. Não pode? Creche. Creche lá é o último. Agora, tem muita gente que nem é para ir para o trabalho que deixa o filho na creche, porque acredita que a criança precisa ir para a creche, que vai ser bom para o desenvolvimento dela. A gente não é capaz de dar para a criança a vivência que ela vai ter junto com outra criança no ambiente coletivo. Aprender habilidades sociais é só convivendo com outras crianças. O teu filho com 2 anos de idade não está pronto para partilhar o mesmo ambiente com um monte de bebês da mesma idade dele. A neurociência já demonstrou através de modelos animais que ambientes enriquecidos com vários estímulos, objetos, mudança de posicionamento de objetos, estímulos sensoriais e sociais, ou seja, convivência com outros animaizinhos, resultam em neurônios com mais caminhos cerebrais. A gente está falando aqui de potencialidade de aprendizagem, mas também de flexibilidade, regulação emocional, empatia cognitiva, entre outros. Uma criança pequena precisa de adultos olhando exclusivamente para ela. Na creche são 20 crianças, sendo olhadas por 4 educadores. E se você não sabe, habilidades socioemocionais são o principal fator do que nós chamamos de felicidade. Não é necessidade financeira sempre. Tem creches que são caríssimas. Só coloca lá uma família alta sociedade. Então, às vezes, é falta de informação também. Falta de clareza. Ser empático com o coleguinha, conseguir se colocar no lugar dele, resolver conflitos, ser assertivo, lidar com emoções aversivas como orgulho, vaidade, inveja. Só outras crianças podem ensinar isso para as nossas crianças. Isso vale para crianças típicas ou atípicas. Imagina, você e um bebê. Às vezes, você se sente cansada e precisa ajuda, suporte, porque você sozinha com um bebê não dá conta. Imagina 5 educadoras, e eu estou sendo muito generosa, para 10 bebês. Desenvolve ali um monte de complicações a criança. Insegurança, necessidade de ser atendido, ser acolhido. Não é o melhor ambiente para uma criança.